é sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. Eu sou o Alexandre, né? Tive uma história aí nas drogas, com uns 13, 14 anos, saindo de casa e não poderia ir morar com meus pais, meus 5 irmãos lá, eles não deixavam eu morar lá. Eu peguei e vou para a Praça da Sé. Comecei a ir para o centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção grande, aí eu entrei no crime, aconteceu tudo o que posso imaginar, tráfico, tudo aconteceu na minha vida. Eu sou do Paraná e eu conheci uma moça lá que me fez um convite para vir para São Paulo, né, para uma casa de prostituição. Comecei a conhecer as drogas, bebia muito, fiquei naquele lugar muito tempo trancada ali, não saía para nada porque estava muito viciada. Eu estava num bar ligando para a família que eu não aguentava mais, que eu estava pensando até tirar minha vida. E foi quando eu conheci o Alexandre, nesse mesmo dia que eu tinha acabado de desligar o telefone e falar com a minha irmã. E aí a gente ficamos juntos e fomos usar crack, aí eu aluguei um kitnet perto da Cracolândia. E depois, quando deu os 5 anos completos, foi quando aconteceu o fato que a gente não aguentou mais, estava dentro de uma comunidade, tinha vendido barraco, tinha vendido tudo, não tinha mais nem quase a roupa do corpo. E minha irmã falou para ir embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ter estudo para uma irmã minha que já era adventista e o meu cunhado. E o cunhado dela me chamou para trabalhar, e eu fui trabalhar e ele ficava o dia inteiro falando de Deus, ele insistiu, na verdade ele insistiu, né? Chegou um certo dia que ele falou, vamos lá no culto, aí eu peguei e falei para ele, ó, vou lá para ele parar de encher o saco, que eu não quero ir para a igreja, e quando foi lá que foi o dia que eu tive um encontro com a palavra. Primeiro Coríntios 3,16, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não joga lixo. Eu falei para ela ainda em casa, ela tá fumando crack, eu falei, vou na igreja, quando eu voltar eu quero fumar. Foi o contrário, quando eu cheguei eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí frequentamos a Semana Santa que teve, e na Semana Santa foi ali a entregue. A gente voltou para São Paulo, né? Ficamos 1 ano e 2 meses lá se tratando. Ficando bem, né? A gente trabalhava, tinha nossa casa, tudo. Hoje nós temos uma casa de recuperação que lá nós dá o curso profissionalizante, certificado, o CNPJ da firma e já coloca eles no trabalho antes de sair da clínica. Eles vão trabalhando fora para alugar uma casa, depois eles vão embora, né? Mas está tudo bem estruturado. A gente é uma família. A casa deles é de um lado, a gente mora do ladinho. Todas as idades. Tem uns velhinhos que moravam na rua, não tem mais família, ninguém mais quer cuidar. De 80 então anos. A gente pegou para cuidar pro resto da vida. E Deus hoje, o que Ele fez na nossa vida, foi a melhor coisa ter aceitado aquele convite. Tudo que nós fazemos hoje é por gratidão. Por isso que a gente quer montar outra casa, porque tá vendo ali, assim, está alcançando tantas pessoas, né? Então, se aumentar a casa, vai alcançar mais. O ano passado foi 40 batismos, 40 pessoas estruturadas, né? E pessoas que viraram empresário. Tem um que saiu de lá agora e montou uma casa de recuperação adventista também. Amem seus familiares, dê muito valor à sua família. Ouçam quando a sua mãe te falar, não vai por esse caminho. Aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida pela minha desobediência, por eu ser muito rebelde. Mas escutem os seus pais, deem valor à vida de vocês. E você pensa que não dá mais, que está tudo perdido, que tudo acabou. Na verdade, se você aceitar Jesus, tudo vai começar. É uma viravolta, Deus fez isso comigo e com ela, do crack, e do álcool, do cigarro, da prostituição. Então Deus vai fazer contigo também. Só basta você entregar a vida para Ele. Determinado,
Olá, tudo bem? Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. É muito bom nós estarmos aqui contigo, mais um culto especial, Semana Santa Restaurados em Cristo. E tenha certeza que Jesus vai falar ao seu coração mais uma vez. Se você está aqui, não foi porque você recebeu somente um link, não foi somente porque alguém lhe convidou, é porque o Espírito Santo está falando já ao seu coração, e ele vai falar ainda mais. Eu gostaria de aproveitar esse momento inicial, de mandar um abraço para algumas pessoas aqui, primeiramente aqui para a igreja em Búzios, as igrejas que nós tomamos conta aqui. Um abraço para você então, meu irmão, minha irmã, aqui da igreja de Búzios, igreja em Rasa também, que Deus abençoe você que está assistindo. Aqui também a igreja em Praia Rasa. Jesus é contigo, meus irmãos. Jesus é com vocês. Florestinha também está conosco. Sinagoga, que Deus abençoe, meus amados. Tamoios, pessoal bem abençoado lá também, muito amado. Estão compartilhando o link pelo canal da igreja, do Facebook. Também a igreja de Aquários. Então, que Deus possa continuar abençoando todos vocês. E um abraço especial também para a mamãe Magali, a minha mãezinha querida, tem sempre acompanhado todos os cultos, desde o primeiro, ela já tem entrado, tem acompanhado, está conosco aqui também. Então, um beijo para você, mamãe. O meu pai, José Alves, figura, né? Vocês têm que conhecer ele qualquer dia. Um abraço para ti também, papai. E também a Dona Lázara está aqui conosco. Dona Lázara tem acompanhado também os cultos lá de Minas Gerais. Dona Lázara, um abraço para ti. Dona Lázara é a progenitora da minha esposa. Isso mesmo, minha sogrinha querida. Então, que Deus abençoe. Um abraço para ti também, Ivone. Ivone está lá de Minas Gerais acompanhando a gente também. Que Deus abençoe, minha irmã. Agora aqui também uma saudação aí para o Sargento Mauro Monsef. Deus abençoe, viu, Mauro? E também não poderia deixar de mandar um abraço aqui para o chefe Walter. Chefe Walter, aqui de Búzios mesmo. Ó, faz uma comida que é top. Deus abençoe, viu, irmão Walter? Obrigado pela sua presença também, sua participação. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que nós temos o chat, né, o bate-papo à disposição. Você pode colocar ali o seu pedido de oração. Nós vamos orar por esses pedidos, ok? Vamos orar no final por eles. E ali também, no final da pregação, nós teremos um link de acesso. Esse link, ele tem que ver com um apelo, com a decisão que deve ser tomada ao lado de Cristo. Então, envie desde já o link do culto para alguém que você quer que participe, quer que esteja junto conosco, e acredito que Deus vai abençoá-lo também. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, bondoso Deus, porque começamos mais este culto, e que a mensagem desta noite, e tudo que for feito aqui, que continuarmos fazendo, seja do teu agrado, seja aproveitado por ti, para tocar e transformar os corações segundo a tua vontade. Pedimos que una o teu poder ao nosso esforço e o milagre possa acontecer na vida de cada um presente aqui e na vida daqueles que temos orado por eles também. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
coração mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou, e o que vou fazer é uma troca, enfim. Então me entregue isso que restou das suas mãos, que eu lhe entrego o coração que pulsa forte em mim. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Tenho que lhe dizer, eu posso ver, força alguma já não pode se manter, pois gasta-se muito mais pra mudar assim, que pra entregar o trono do viver. E Jesus te diz, eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não atrapalhar, eu posso terminar então. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. O título da mensagem desta noite é A Verdade Importa. Certa vez, 3 pessoas foram chamadas para fazer uma entrevista de emprego. Era um matemático, um estatístico e um advogado. Primeiramente chamaram um matemático, então, para essa entrevista, e ali simplesmente o entrevistador perguntou: quanto é 2 mais 2? O matemático olhou assim, coçou a cabeça, pensou, deve ser uma pegadinha, mas ele respondeu, 4. Então, eles olharam assim, os examinadores, agradeceram
a ele a resposta e pediram para ele sair. Chamaram então o segundo, o estatístico, e fizeram a mesma pergunta. Quanto é 2 mais 2? Então o estatístico olhou assim, pensou e falou, olha, a resposta está entre 3 e 5. Então eles olharam assim, agradeceram e também pediram para ele sair. E depois, por fim, chamaram o advogado para a entrevista de emprego. E falaram a mesma pergunta, fizeram a mesma pergunta. Quanto é 2 mais 2? E rapidamente aquele homem respondeu, a resposta é o que vocês quiserem que seja. 2 mais 2 é o que você quer que seja. E a experiência conta que aquele homem foi contratado. O que é a verdade? Cerca de 72% dos adultos hoje e uma grande parte dos adolescentes acreditam que não existe verdade absoluta. Existe hoje um relativismo, aonde o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Isso se chama relativismo, que tem contaminado a mente de muitas pessoas hoje. Conta uma experiência que, certa vez, as pessoas foram viajar de avião e, antes de decolar, o piloto chegou para as pessoas e falou assim, olha, vocês podem ficar tranquilos, eu sou o piloto. Na verdade, nós temos aqui um instrumento que indica a quantidade de combustível e, pelo que mostra ali no instrumento, nós não vamos ter combustível suficiente para chegar ao final desta viagem. Mas isso não é problema. Não há problema nenhum. E outra coisa também, tem vários aparelhos aqui, mapas de navegação, dispositivos eletrônicos. Olha, nada disso aqui eu costumo usar, porque se eu usar essas coisas, eu vou ser muito limitado e preconceituoso na minha atuação como piloto. E uma última coisa, pessoal. Não se preocupe, porque eu sou muito sincero naquilo que eu acredito. A pergunta é, você voaria tranquilo nesse avião com esse tipo de piloto? Nós vamos estudar nesta noite que um personagem da Bíblia teve uma oportunidade única de encontrar-se com a verdade. E ele tomou a sua decisão quando encontrou-se com a verdade. Nós veremos que Deus não nos deu múltiplas escolhas, pelo menos quando se trata da maneira de alcançá-lo. Então, nós vamos estudar aqui rapidamente sobre 5 pontos relacionados tanto à humanidade, como também esses 5 pontos têm que ver com verdades sobre Deus. O texto que nós vamos ler está aqui no Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 28. E a palavra de Deus diz assim, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, o primeiro ponto é que existem muitas pessoas religiosas que não conhecem a Jesus. E nesse texto nós já percebemos isso. O que estava acontecendo aqui é que Jesus havia sido preso na noite anterior, quando ele estava ali ainda no Getsemane, passou a noite inteira acordado, sendo julgado, aonde a Bíblia menciona de Sinédrio, na casa de Caifás, um julgamento totalmente imparcial, mas ele estava sendo julgado ali pelos líderes religiosos, era um conselho religioso, e já havia sido acusado nesse conselho de ser blasfemo. O que aconteceu é que os líderes religiosos não podiam simplesmente matar Jesus, porque eles iam causar uma confusão muito grande, mesmo em meio ao povo judeu. Então, eles levaram Jesus até
Pilatos, que era o governador ali daquela região, governador romano, e o texto menciona que quando eles chegaram no pretório, eles nem entraram. Por que eles não entraram? Eles não entraram, conforme o texto diz, porque eles não podiam se contaminar para a Páscoa. Porque na mentalidade judaica da época, eles não podiam nem mesmo se associar a um pagão, ou mesmo entrar na casa de um pagão, que no caso aqui era um romano, porque senão eles se contaminariam. Então eles preferiram antes continuar com seus ritos religiosos vazios a fazer a coisa certa, a fazer a vontade de Deus. Então, infelizmente, eles tomaram uma decisão errada. E, infelizmente, isso acontece muito hoje em meio aos cristãos. Tomam decisões erradas, continuam fazendo seus rituais vazios, ao invés de seguir realmente a Jesus. Veja, eu não estou dizendo aqui que os ritos da igreja, eles são desnecessários ou são errados. Não. Deus tem uma igreja estabelecida aqui nessa terra, ele que estabeleceu. A igreja o grupo, o conjunto, é a reunião de irmãos de crentes que devem sim estar unidos com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, para juntos levarem a mensagem de Deus à frente. Isso é igreja. Eu sou a igreja quando eu participo do conjunto de crentes da igreja. Porque a igreja é um todo. Está me entendendo? Quando eu saio da igreja e vivo minha vida à parte da igreja, aí eu deixo de ser igreja. Imagine uma colmeia, onde existem ali várias abelhas, cada um com a sua função pré-determinada e cada um fazendo a sua parte. Enquanto a rainha continua ali tendo filhotes, as operárias saem para pegar o pólen, as outras que ficam ali quando chegam e tem ali o pólen, elas produzem mel e já fecham ali com cera, ou seja, tudo funcionando em prol da colmeia. Então a colmeia é a igreja. Aquele conjunto de abelhas é a igreja. Então, eu não estou falando aqui que a igreja não é necessária, tá me entendendo? Mas o problema é quando pegamos os rituais da igreja e simplesmente colocamos eles em prática, mas sem realmente ter o espírito certo, ter a comunhão correta com Deus e com os irmãos. Então, o que estava acontecendo aqui é que esses líderes religiosos acostumaram-se, e na verdade o próprio povo, com aqueles rituais, e agora não queriam nem mesmo perder a sua posição. Na verdade, meu irmão, minha irmã, sabe o que mais as pessoas que não estão na igreja, elas querem ver em mim, em você? Sabe o quê? Sabe o que mais os não cristãos precisam ver em nós? Posso resumir em uma palavra: coerência. Coerência. Muitas vezes o que falta nos irmãos, o que falta na igreja é coerência. O que falta na minha vida, na sua vida, é coerência. Vivermos realmente o amor que nós pregamos. Vivermos realmente os mandamentos de Deus que devem ser guardados. Então, as pessoas, quando nos observam, elas querem ver coerência. Não, ele está falando que a palavra de Deus fala para guardar o sábado. O sábado é o dia do Senhor. Então, eles vão observar se no sábado, o que nós estamos fazendo no sábado. Deu para entender? É isso. Essa é a coerência que o mundo quer ver. Porque se eles olham para nós, se olham para mim, olham para você, e a vida nossa está igual a deles, para que ser cristão? Se a pessoa bebe, mesmo que escondido, que vai ali, está na igreja um dia, no outro dia, à noite, está na balada. Se a pessoa, quando vai recrear-se com os amigos, com os irmãos, vêm e fazem a mesma coisa que os outros do mundo,
Cadê a coerência? Cadê Deus? Nós temos que ser coerentes. Temos que ser diferentes do mundo. Lembra aquela frase que a gente costumava falar antigamente? O cristão adventista anda aonde? Na contramão do mundo. Será que você está andando na contramão do mundo, então? Será que a minha vida realmente é uma vida de acordo com a vontade de Deus? Ou eu sou cristão somente dentro da igreja? Assim eram os líderes religiosos daquela época. E as pessoas percebiam isso. Por isso que Pilatos perguntou o que é a verdade. E esse é o segundo ponto que nós vamos mencionar aqui. Essa é a diferença entre uma pessoa que é religiosa e uma pessoa que conhece a Jesus. Porque a pessoa que conhece a Jesus vai ter a vida totalmente transformada, vai ter uma mudança radical de acordo com a vontade de Jesus. Pilatos teve a oportunidade de olhar olho a olho para Jesus. Pilatos teve a oportunidade de olhar olho a olho para a verdade. Quando nós voltamos aqui ao texto bíblico de João, capítulo 18, no verso 33, diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Pilatos replicou: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí vem a pergunta de Pilatos: o que é a verdade? Pilatos teve a oportunidade de estar com a verdade cara a cara. E hoje, quem sabe eu estou pregando para alguém também que tem a oportunidade, ou que está tendo durante esta semana a oportunidade de estar cara a cara com a verdade que é Jesus, que é a verdade que é a palavra de Deus, que é a verdade que é a vontade de Deus para a sua vida. E a pergunta é: o que você vai fazer com essas informações? O que você vai fazer com esse conhecimento sobre Deus? O que você vai fazer com Jesus? Com o que Jesus está pedindo para você fazer? Muitos, como Pilatos, estão cara a cara com a verdade. E, infelizmente, ignoram. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me assiste nesta noite, cada vez que eu estudo sobre esse assunto, aonde pessoas têm a oportunidade de se encontrar com a verdade e tomam a decisão, sempre tem duas decisões. Duas coisas acontecem em situações como esta aqui, que aconteceu com Pilatos. Ou eles aceitam a verdade, aceitam a Jesus e têm a vida transformada, progridem na fé, preparam-se, se tornam novas criaturas e pessoas, inclusive, melhores, ou eles rejeitam a verdade, rejeitam a Jesus e também se transformam em pessoas diferentes, só que pessoas piores. Não tem como ser diferente. Ou nós aceitamos a Jesus e ele nos transforma, deixamos ele nos transformar, ou nós rejeitamos e caímos no mais fundo buraco espiritual,
buraco da existência humana. Qual será a sua decisão hoje? Porque muitos têm feito como Pilatos. Existem muitas pessoas religiosas, mas que infelizmente não conhecem a Jesus. Existem muitas pessoas que estão nesta situação. E este é outro ponto que nós mencionamos aqui. Muitos vivem de aparências. Agora, outra coisa importante é que tudo o que Jesus disse que aconteceria, realmente aconteceu. Quando nós vamos, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 20, Mateus capítulo 20, no verso 17 a 19, a palavra de Deus diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 à parte e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Amém? Então Jesus predisse o que iria acontecer com ele antes de acontecer, porque ele é a verdade. Agora, se Jesus tivesse dito às águas: acalma-te, e as águas não tivessem acalmado, se Jesus tivesse falado assim para o Lázaro: Lázaro, saia para fora, e ele não tivesse saído, não tivesse ressuscitado, se Jesus tivesse falado para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda, e ele não tivesse andado, não teria por que nós acreditarmos nele. Mas a verdade é que essas coisas e muitas outras que Jesus falou que aconteceria, aconteceram. Então, quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, pode acreditar, porque ele é mesmo. Se tem um relato, meu amigo, minha amiga, que nós podemos acreditar, esse relato, esse documento se chama Bíblia. A Bíblia é um documento antigo. Se tem um relato que nós podemos acreditar, é o relato dos evangelhos. Até porque era uma coisa fora de lógica. Pense comigo aqui. Os cristãos, a tendência era os cristãos naquela época sofrerem o mesmo destino do seu mestre, Jesus. Serem perseguidos pelo Império Romano, presos e mortos. Porque o cristianismo não era uma religião, a princípio, aceita e oficial do Império Romano. Assim como, por exemplo, o judaísmo era. Agora, o cristianismo que estava nascendo, não. Não era uma religião lícita. Uma religião lícita. Então, como a história menciona, realmente aconteceu. Os cristãos foram perseguidos, a princípio, pelo Império Romano. Vários cristãos, inclusive todos os apóstolos, menos João, morreram de morte matada, se é assim que nós podemos dizer. Por quê? Porque eles estavam pregando o evangelho. Então, uma coisa lógica era que os discípulos, eles iriam ficar retraídos, iriam ficar calados, iriam ficar quietinho no canto deles, para não acontecer com eles o que aconteceu com seu mestre. E o que acontecia com cristãos naquela época. O próprio Saulo, que era um líder religioso, o que ele fazia antes de se converter a Paulo? Antes de ter também um encontro com Jesus? Ele perseguia cristãos. Então, se tem um relato sério que nós podemos acreditar, é o relato bíblico, que fala sobre Jesus. Eles não iriam escrever se não fosse verdade, correndo risco de vida, e um confirmando o que o outro escreveu. Então, quando a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, é porque realmente é. Basta nós decidirmos segui-lo ou não, acreditarmos ou não, continuar vivendo a vida errada, sofrida, que tem vivido, ou vir para a luz, vivendo na luz de Jesus.
tudo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. E sabe, tem uma coisa que ele disse, na palavra de Deus está escrita, que ainda não aconteceu, mas também acontecerá, porque assim nós acreditamos, está na Bíblia. João capítulo 14, no verso 1 ao verso 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pode acreditar, Jesus vai voltar, porque ele falou que iria voltar, e essa promessa ele também vai cumprir. A questão é, estou eu preparando-me para a volta de Jesus? Estou eu caminhando com Cristo, aceitando a vontade dele para a minha vida? Ou simplesmente deixa a vida me levar, vida leva eu? Outro ponto aqui, meus amados, é que a verdade é que Jesus é um rei, mas não um rei deste mundo. Nós lemos o texto aqui, João capítulo 18, verso 30, ou melhor, verso 33, que diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu rei dos judeus? Então Pilatos queria saber que tipo de rei era Jesus. E Jesus respondeu: olha, se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos estariam aqui me apoiando e não me condenando. O meu reino não é deste mundo. Jesus tem um reino, e esse reino é o reino eterno. O reino de Cristo ainda não chegou fisicamente, mas já chegou espiritualmente. Toda vez que alguém aceita a Jesus como Salvador e Senhor, o reino de Deus já chegou na vida dele. E já aqui neste mundo, temos a oportunidade de transformação e de já vivermos os prelúdios desse reino. Só que o reino de Jesus, real, físico, realmente chegará, ou ainda chegará. E até lá, temos que estar preparados, ou no processo de preparação, para encontrarmos com Jesus. Outra posição aqui, que as pessoas preferem abraçar a escuridão dos seus pecados do que enfrentar um Salvador que pode perdoar-lhes os pecados. Infelizmente, esta é uma grande realidade também. Contraste entre o ser humano e Deus. As pessoas preferem mais as trevas do que a própria luz. Olha só o que está escrito aqui em João, no capítulo 3, no verso 19 e 20. João, capítulo 3, verso 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, foi isso que aconteceu quando Jesus veio aqui, e é isso que acontece hoje quando Jesus bate a porta do coração de muitos. Preferem se afastar da luz porque as suas obras são más. Não querem deixar o pecado. Não querem deixar a vida errada. Mas sabe, meu amigo, minha amiga, hoje Jesus está te dando uma oportunidade. Isso nós chamamos de livre-arbítrio. A escolha é sua, se você vai aceitar Jesus ou não. Ele somente bate a porta do coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E hoje Jesus está batendo a porta do nosso coração. O problema é que muitas pessoas, quando se achegam a Jesus, quando Jesus se achega a elas, ao invés de deixar a ira, eles preferem, ao invés de deixarem ser perdoados, eles preferem a ira.
se apegam à ira, ao rancor. O problema é que eles preferem continuar vivendo a vida diferente da vida que Jesus quer para elas. Nós nos apegamos muitas vezes à raiva, à injustiça que nos foi feita, nos apegamos aos programas de televisão, às coisas que o mundo oferece, mesmo essas coisas sendo prejudiciais e sendo contrárias à vontade de Deus. As pessoas preferem se apegar a um relacionamento onde há ali um relacionamento sexual fora do casamento, a fazer a vontade de Deus. As pessoas preferem se apegar ao alcoolismo, mesmo que isso vá destruir a sua mente, mesmo que isso vá destruir o seu corpo, mesmo que vai destruir a sua família. As pessoas preferem ficar entrando nos sites pornográficos, mesmo que isso vai prejudicar a sua mente, vai prejudicar a sua família, o seu casamento, a fazer a vontade de Deus. As pessoas preferem mais as trevas do que a luz. Mas hoje Jesus dá a oportunidade de escolha. A escolha está na sua mão. A escolha está na minha mão. Nós não precisamos escolher, ao contrário. Eu não estou falando aqui de forças para fazer o certo. Eu estou falando aqui de escolha. Quem dá forças é Deus, mas ele não pode fazer nada por você se primeiro você não escolher de que lado você vai estar. Você está me entendendo? O último ponto aqui dessa noite é que quando nós somos confrontados com a verdade, cada indivíduo deve aceitar ou rejeitar e estar disposto a sofrer as consequências. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque, seja qual for a sua decisão, você deve estar disposto a sofrer as consequências pela sua decisão. Pilatos tomou a decisão dele. O texto menciona ali em Mateus capítulo 27, do verso 24 e 25, que ele lavou as suas mãos. Vamos ler aqui no texto, Mateus 27, verso 24 e 25. Diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o sangue, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então, essa decisão de Pilatos teve uma consequência, não só na vida do povo, mas também na sua própria vida. Conta a história que, passada aquela situação, condenado a Jesus, depois de algum tempo, alguns anos, Pilatos perdeu a sua posição como governador, não conseguiu viver com essa situação, e antes mesmo de ser julgado pelo Conselho Romano, ele tirou a sua própria vida. Você tem que decidir o que é a verdade para a sua vida. Você deve decidir em que você acredita. Se vai continuar acreditando que a verdade é relativa ou que realmente a verdade é Jesus, que está descrito na palavra de Deus, e essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você deve responder como Pilatos hoje: o que é a verdade? Será que a verdade é que Jesus é um rei que quer ser obedecido, que devemos ficar sob a autoridade dele, senão nós vamos sofrer as consequências? Será que a verdade é que você é um religioso, mas que realmente não tem um relacionamento íntimo com Jesus? Será que isso é verdade? Será que é verdade que você está entregando o controle da sua vida a outras pessoas ou a circunstâncias desse mundo,
E isso tem atrapalhado você a entregar a sua vida inteiramente a Jesus? Será que isso é verdade? Será que é verdade que você está escolhendo se apegar ao seu pecado, ao invés de receber o perdão e deixar que Jesus transforme a sua vida? Talvez você tenha encontrado algumas verdades sobre si hoje, durante essa pregação. Isso não é muito legal. A gente não gosta muito disso, né? Quando nós nos achegamos e nos olhamos no espelho e vemos realmente quem nós somos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus hoje te dá uma nova oportunidade. Você está cara a cara com a verdade. Jesus é a verdade. E ele pode mudar completamente a sua vida. Não tem como ser neutro. Neutro não é uma opção. A neutralidade não é uma opção. Nós estamos em meio a um grande conflito entre Cristo e Satanás. Quando eu não me posiciono do lado de Cristo, automaticamente eu estou me posicionando do lado do inimigo de Cristo. Então hoje é o dia de você tomar uma decisão, antes que seja tarde demais. Muitas pessoas têm passado pela mazela do Covid-19 e diariamente eu tenho recebido tanto pedidos de oração por pessoas queridas, familiares, amigos, como também pedidos de oração por familiares que ficam porque perderam alguém querido. Nós não sabemos, na verdade, quanto tempo nós temos aqui ainda nesse mundo. Mas uma coisa eu sei. Hoje é o dia da oportunidade que Jesus está te dando mais uma vez. Qual será a sua decisão? Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que está faltando para você aceitar Jesus na sua vida? O que está faltando para você deixar ele guiar a sua vida? Hoje é o dia da oportunidade. E hoje é o dia de você falar assim para Jesus. Entendi, Senhor Jesus, a vontade do Senhor para a minha vida. E mesmo não tendo forças para endireitar aquilo que ainda falta, eu quero fazer. Eu quero te seguir. Eu quero ser do Senhor. Então, se esse é o desejo do seu coração, nós vamos ter uma música especial agora. A Maria Luísa vai cantar. E enquanto ela canta, Jesus vai fazer um convite para você. Venham todos, o banquete pronto está. E se esse é o desejo do seu coração, aceitar a Jesus, entregar a vida a Jesus, acesse o link que vai ser enviado e coloca ali a sua decisão. Se você, por acaso, nunca estudou com mais profundidade a palavra de Deus, clique ali, vai ter uma opção também. Gostaria de estudar melhor a Bíblia? Acesse o link, preencha, envie, que nós entramos em contato com você. Que Deus abençoe na sua decisão. Homem
Parabéns a você que tomou uma decisão hoje ao lado de Cristo. Nós vamos fazer uma oração agora pela sua decisão. E tenha certeza que Cristo vai lhe abençoar. Vamos orar também pelos pedidos que estão aqui, que foram colocados no bate-papo, e tenha certeza que Deus vai ouvir também. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelas decisões que foram tomadas nesta noite. Pedimos a Ti que complete a Tua vontade em cada vida, em cada coração, em cada pessoa que entendeu que deve caminhar pela fé, guiado pelo Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Ajuda, então, ó Deus, nesses passos. Ajuda, Senhor Deus, na progressão espiritual. Ajude-os a estarem preparados para o encontro com o Senhor. De maneira especial, peço a Ti também, Senhor Jesus, que ouça as orações que são elevadas a Ti nesta noite. Ouça os pedidos que foram feitos, que foram mencionados aqui no nosso bate-papo, e aqueles que estão no coração dos Teus filhos que conosco oram agora, através dessa live. Que o Senhor venha atender também, segundo o Teu amor, segundo a Tua boa vontade, e segundo o plano de salvação que tem para cada um de nós e para as pessoas que colocamos em oração. Nós pedimos a Tua bênção para que tudo ocorra no tempo certo, tudo ocorra de acordo com a Tua vontade, mas ao mesmo tempo entendemos que a Tua vinda é próxima e queremos estar prontos, e os nossos familiares e amigos também. Então ajuda, ó Deus, com o Teu poder de transformação, com o Teu poder que impulsiona as pessoas a fazerem e a viverem a Tua vontade, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós estaremos de volta, então, neste mesmo horário. Envie o link para os seus amigos, para os seus familiares, para todos aqueles que você entende que, de alguma forma, Deus pode falar ao coração deles, tocar o coração, para eles andarem de acordo com a vontade de Deus e serem felizes. Que Deus abençoe a todos.